Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mais Uma Voz e mais um vídeo aqui da série Guerra das Vozes na Prática, na continuação aqui da minha voz em oposição à voz do pastor Arilton Oliveira. E volto a repetir, como eu falei nos vídeos anteriores, que esta não é uma guerra motivada por questões pessoais. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o pastor Arilton Oliveira, graças a Deus, e nem quero ter, mas é importante que se coloque as questões apresentadas por ele nesse vídeo na sua devida luz, para que os interessados em descobrir toda a verdade, nada mais que a verdade, eles venham ser então informados a respeito do que ele omitiu em sua fala e do que ele apresentou de forma equivocada nesse seu vídeo, onde ele explica por que ele é adventista do sétimo dia. Tá certo? Volto a repetir que muitos desses pastores adventistas, a esmagadora maioria e a maioria dos membros também, não sabem o que é ser adventista do sétimo dia. E o mês que vem, em Brasília, eu vou apresentar uma palestra que tem exatamente esse título: Quem são os verdadeiros adventistas do sétimo dia? Se você deseja assistir essa palestra, você se inscreva aqui no nosso canal, canal Mais Uma Voz, ative as notificações e fique atento, porque no mês de setembro eu vou apresentar essa palestra lá. Se for possível, ela será apresentada ao vivo. Se não for, eu vou gravar e depois vou disponibilizar aqui no canal para vocês. Mas se for de forma gravada, vai ser só lá para o mês de outubro ou novembro, tá bom? Então, vamos ao vídeo de hoje. Eu quero aqui mostrar para vocês, né, o vídeo que eu estou fazendo esse Reels, que é esse vídeo aqui, ó. Por que sou adventista? Arilton Oliveira. E aqui eu tenho um roteiro que eu estou seguindo, tá? Com a minutagem aqui das falas dele. E esses de vermelho aqui são todos os que eu já fiz as devidas observações. Se você não assistiu os vídeos anteriores, sugiro que faça. E vou logo te deixar ciente de uma coisa. O inimigo, Satanás e os seus anjos, eles vão fazer de tudo para você não assistir esse vídeo. Então eu peço encarecidamente que você assista até o final. Não importa o tamanho desse vídeo. Assista até o final. Assista até o final porque você vai ver aqui que essa questão é muito mais séria do que talvez você pode imaginar. E as posições apresentadas e colocadas, o meu posicionamento e o posicionamento do pastor Arilton Oliveira, eles são apenas posicionamentos representativos de grupos diferentes, de dois partidos. A mensageira do Senhor disse que nos últimos tempos haveria dois partidos na igreja. E ao final você vai entender quais são esses dois partidos, tá? É muito importante que você assista até o final. Então, dito isso, vamos lá para o roteiro. Ele fala sobre os pioneiros e a Trindade no minuto 9:59. Depois ele fala que os católicos foram os primeiros a sistematizar a doutrina da Trindade no minuto 10:55. E depois, mais para frente, ele fala: então muitos por aí estão se levantando e dizendo assim: nós temos que voltar ao adventismo histórico. A igreja tem que voltar a crer como criam todos os pioneiros. E aí ele fala: não, senhor. Voltar a crer como criam os pioneiros é passar a descrer na Trindade. É voltar a comer carne de porco e etc. Então, nós temos que manter tudo aquilo que a igreja descobriu ser verdade e conservar isso como verdade. Deixa eu acrescentar um R aqui que eu esqueci. Conservar isso como verdade, porque a gente aprende dessas histórias que
porque a gente aprende dessas histórias é que o conhecimento da doutrina ele é progressivo. Então ele disse isso do minuto 11:02 até o 11:43. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui todas essas questões, essas 3 aqui que eu pontuei, as próximas. E eu vou colocar cada afirmação dele, cada uma dessas afirmações aqui que ele fez, na devida luz, para que vocês compreendam o que ele disse e se isso condiz com a verdade, como ele realmente diz, que você vai ver aí no vídeo a seguir, que a Igreja Adventista preza pela verdade, que eles, os pastores, têm uma preocupação muito grande pela verdade. Vamos ver se é assim mesmo? Vamos lá. E por falar em compromisso sério com a verdade, quando você pega o livro Nisto Cremos, lá fala que esse livro está constantemente sendo estudado e revisado. Por quê? Porque essas revisões da expressão do pensamento doutrinário adventista, elas não representam a mudança na crença, mas ajustes na declaração que resume e sistematiza aquilo que nós acreditamos. Eu já mostrei para vocês no vídeo anterior que essa afirmação não é verdadeira, é uma afirmação equivocada, é uma afirmação falsa, tá? E significa, sim, que houve uma alteração da doutrina e não apenas um ajuste, como ele afirma aí nesse PowerPoint. Você sabe que em cada 5 anos, quando a Igreja Mundial se senta, algumas das 28 doutrinas, mais uma vez, são colocadas no foco para serem estudadas. Na última Assembleia foram 4 delas. E a Igreja gastou tempo em cima delas para saber se nós estamos ensinando de forma correta, se o linguajar está correto, se a linguagem é mundial, se alguma palavra dentro da nossa declaração está sendo um ruído de comunicação. Que igreja você acha que se preocupa assim com a Bíblia? Olha, mais uma afirmação bem tendenciosa, né? Eles pegam o quê? Eles pegam a Bíblia para estudar, ou eles pegam as suas declarações de crença, o seu credo, o seu livro Nisto Cremos, as doutrinas que estão lá, como ele afirmou, 4, e eles vão analisar essas palavras para ver se essa linguagem é mundial. Em momento nenhum ele diz que eles pegam a Bíblia, pegam os ensinos bíblicos, para ver se a Igreja Mundial está seguindo esses ensinos. Ele comentou, ele falou a respeito dessas doutrinas do livro Nisto Cremos. Tá? Então, isso não é se preocupar com a Bíblia, pastor Arilton Oliveira. Isso não é se preocupar com a Bíblia. Isso é se preocupar com o credo que vocês estabeleceram acima da Bíblia. Ou com o que ensina? Por exemplo, preste atenção agora que aqui entra a pauta que nós vamos, que eu pontuei lá, aqui no meu roteiro, tá? Os pioneiros e a Trindade. Prestem atenção então agora no que ele vai dizer. Se você perguntar para Tiago White, bom, não dá que já morreram, né, gente? Segura aí. Mas se você perguntar... Olha que piadinha de mau gosto, né? O pessoal até riu. Não dá porque já morreu, né? Só que, olha aqui, eu quero mostrar para vocês o que a esposa dele... o que a esposa dele disse. Tá? Prestem bastante atenção nisso daqui, ó. Isso daqui faz parte da palestra, tá? Quem são os verdadeiros adventistas? Já é uma palhinha para vocês, um pouco do que vai ser falado nessa palestra, tá? Ele disse, não dá porque já morreu, né? Eu nem tinha pontuado isso, mas é bom porque assistindo a gente vai seguindo eu vou seguindo o que eu pontuei lá e pegando outras coisas que o Espírito de Deus já vai nos mostrando agora, tá? E digo a vocês que antes de gravar, eu me ajoelhei aqui, orei para gravar esse vídeo. E se você não fez isso, eu recomendo que você faça, tá? Pause esse vídeo agora e ore, porque vai vir aí chumbo grosso. Essa guerra não é uma guerra brincadeira, é a sua alma que está em jogo. É a sua alma, não é o seu corpo,
não é o seu físico, mas é o seu espiritual, é a sua alma. Então, ore e preste bastante atenção no que nós vamos aqui agora analisar. Está preparado? Então leia comigo aí. Quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixem os homens de idade que foram os pioneiros no nosso trabalho falar abertamente. E os que estiverem mortos, falem também. Não dá porque está morto, né, pastor? Dá sim, pastor. Dá sim, tá? Não adianta fazer pilhéria, fazer gracejo com uma verdade sagrada como essa, não. Tá bom? E os que estiverem mortos, falem também, reimprimindo seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da divina luz que Deus tem dado. E como ele guiou o seu povo passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Ellen White, 24 de maio de 1905, Manuscript Release, volume 1, página 55. Está aqui o link, tá, desse texto. E quando Ellen White escreveu isso, o esposo dela já estava morto. Tá, pastor Arilton Oliveira? E ela não disse que não dava para saber o que ele havia dito, porque ele estava morto. Ela disse para reimprimir os escritos dele. Então, os mortos continuam falando, tá, pastor? Através dos seus escritos, tá? Através dos seus escritos. Então, vamos voltar aqui a fala do pastor Arilton Oliveira sobre a Trindade e os pioneiros. Se para esses homens, quando eles estavam em vida, a respeito da Trindade, eles diriam que não acreditavam na Trindade. De fato, eles não acreditaram. Eles não diriam só isso, que não acreditavam na Trindade. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eles disseram e que está registrado, está escrito. Só que o pastor não quer mostrar isso, né? Ele não vai mostrar. Jamais ele vai mostrar. Mas eu vou mostrar. A igreja, nesse momento, inclusive com Uriah Smith, que quem sabe foi o primeiro teólogo da igreja, a igreja naquele momento não havia sistematizado o tema da Trindade. Mentira! Mentira! Pastor, não minta! Quem mente, pastor, é filho de Satanás, porque ele que é o pai da mentira. Não minta para os membros da igreja adventista, pastor, porque isso Deus vai cobrar um preço caríssimo do senhor por causa dessa mentira. A igreja adventista tinha sistematizado o ensino da divindade. Da Trindade não tinha mesmo. Porque todos eles falaram que essa doutrina era uma doutrina diabólica, satânica, papal, herética. Vamos continuar. Os pioneiros, aqui estão 3 deles, não acreditavam na Trindade. Isso torna a doutrina uma falsa? Ou a crença falsa? Torna. Não, naquele momento não havia essa maturidade. A igreja... Mais uma afirmação mentirosa. E eu vou mostrar para vocês. Até o final desse vídeo vocês vão ver. Tá? Eu vou mostrar com textos da Serva do Senhor de Ellen White que eles já tinham sistematizado essa crença juntamente com outras e que elas deveriam permanecer. Depois continuou a estudar o tema e chegou ao ponto que ela definiu que Trindade é uma doutrina bíblica. Ainda que nós não temos os primeiros, não fomos os primeiros a sistematizá-la, porque os católicos fizeram isso antes de nós. Isso. Então aqui está os 2 tópicos aqui, olha, os pioneiros e a Trindade. Minuto 9:59. Os católicos foram os primeiros a sistematizar a doutrina da Trindade. Então, olha só o absurdo que o pastor Arilton Oliveira agora diz. Tá? E aqui eu quero mostrar para vocês o que 2 pioneiros, ele apresentou ali 3, eu vou mostrar só 2. Mas depois eu vou deixar o link aqui para vocês analisarem o que outros pioneiros da igreja disseram a respeito deste ensino. Veja só isso daqui, olha. Pastor J.N. Andrews.
A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As infames medidas pelas quais foi imposta à Igreja, que aparecem nas páginas da história eclesiástica, podem muito bem fazer com que todo crente nessa doutrina enrubeça. Em outras palavras, que todo crente nessa doutrina venha corar de vergonha diante da forma como essa doutrina foi imposta no cristianismo, matando muitas pessoas com guerras. 3 tribos caíram, que eram consideradas tribos arianas, né? Que não criam aí na Trindade. Elas foram derrubadas, elas foram destruídas. Tá? Então aqui, ó, vou deixar o link aí para vocês de todo essa fala aqui desse pioneiro sobre a doutrina da Trindade. Agora veja aqui, vamos fazer esses homens falarem. Eles já estão mortos, mas eles estão falando através dos escritos deles. Vamos ver aqui o que o pastor Tiago White, esposo de Ellen White, ele disse a respeito dessa doutrina e do catolicismo. Como erros fundamentais, poderíamos classificar com este falso sábado outros erros que os protestantes trouxeram da Igreja Católica, como a aspersão para o batismo, a Trindade, a consciência dos mortos e a vida eterna na miséria. A massa que manteve esses erros fundamentais, sem dúvida, o fez por ignorância, mas pode-se supor que a Igreja de Cristo levará consigo esses erros até que as cenas do julgamento irrompam no mundo? Achamos que não. Aqui estão, no período de uma mensagem dada pouco antes de o Filho do Homem tomar seu lugar sobre a nuvem branca, Apocalipse 14, 14, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui está a fé em Jesus, mas o correto é a tradução que fala a fé de Jesus, né? Esta classe que vive pouco antes do segundo advento não estará guardando as tradições dos homens, nem estará retendo erros fundamentais relativos ao plano de salvação por meio de Jesus Cristo. E quando a verdadeira luz brilhar sobre esses súditos e for rejeitada pela massa, então a condenação cairá sobre eles. Quando o verdadeiro sábado é apresentado aos homens e os reclamos do quarto mandamento são impostos a eles, e eles rejeitam esta santa instituição do Deus do céu e escolhem em seu lugar uma instituição da besta, então pode-se dizer, no sentido mais amplo, que tais adoram a besta. A mensagem de advertência do terceiro anjo é dada em referência a esse período, quando a marca da besta será recebida, em vez do selo do Deus vivo, hora terrível e solene aproximando-se rapidamente. James White, que é o Tiago White, 12 de setembro de 1854, Review de Herald, volume 6, número 5, página 36, parágrafo 8. Vamos deixar mais esse morto falar, né? Através do que ele escreveu? Vamos lá. Aqui podemos mencionar a Trindade, que elimina a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E da aspersão ou derramamento, em vez de ser sepultado com Cristo no batismo, né? Plantado na semelhança de sua morte, que é o batismo por aspersão. Mas passamos destas fábulas para observar uma que é considerada sagrada por quase todos os cristãos professos, tanto católicos quanto protestantes. É a mudança do sábado do quarto mandamento do 7º dia para o primeiro dia da semana. Tiago White, 11 de dezembro de 1855, Review de Herald, volume 7, número 11, página 85, parágrafo 16. Então tá aí mais uma vez o esposo de Ellen White, da profetisa, que faleceu antes mesmo dela escrever várias mensagens, inclusive aquela que ela pede para deixar esses homens que morreram falarem através de seus escritos. Está ele aqui condenando a Trindade. Tá? Condenando a Trindade. Agora vocês acreditam que se essa luz, como os pastores adventistas dizem, da Trindade bíblica, né? Não, a Trindade adventista é bíblica, as outras são erradas, mas a adventista é bíblica. Deus não teria dado para esses homens que combateram a Trindade católica? Ele deixaria para dar para hoje os que estão defendendo
que a Igreja Católica foi a primeira a sistematizar a Trindade, como vocês viram aí o pastor Arilton Oliveira falar. Pastor Arilton, eu faço um apelo ao senhor, pastor Arilton. Coloque a mão na sua consciência. Parem de enganar os membros da Igreja Adventista. Deus vai cobrar um preço caro do senhor se o senhor não parar de fazer isso, se arrepender deste erro. Vamos para mais um texto. O mistério da iniquidade começou a operar na igreja nos dias de Paulo. Por fim, acabou com a simplicidade do evangelho e corrompeu a doutrina de Cristo, e a igreja foi para o deserto. Martinho Lutero e outros reformadores surgiram na força de Deus e com a palavra e o Espírito deram grandes passos na reforma. A maior falha que podemos encontrar na reforma é que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem eles ido adiante, até terem deixado para trás o último vestígio do papado, como a imortalidade natural, a aspersão, a trindade e a guarda do domingo, a igreja estaria agora livre de seus erros antibíblicos. James White, 7 de fevereiro de 1856, Review and Herald, volume 7, número 19, página 148, parágrafo 26. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui este morto, né? Que jocosamente aí o pastor Arilton Oliveira fez piadinha para que os membros ali que o estavam acompanhando rissem. Este morto aqui, colocando a verdade no seu devido engaste, no seu devido lugar. Então, será que nós podemos pegar esses homens que reformaram realmente? Os pioneiros adventistas foram os verdadeiros reformadores, porque eles completaram o que os reformadores da Idade Média pararam de fazer. Será que nós podemos pegar esses homens e dizer, como o pastor Arilton disse, que eles não tinham toda a compreensão a respeito desse assunto? Será que isso é honesto, gente? Será que isso é honesto? É honesto nós acharmos que a última igreja da Terra, que é identificada como cega, ela não enxerga a verdade. Será que é correto nós entendermos que essa igreja que está enxergando a verdade e a igreja de Filadélfia, que é a igreja dos pioneiros, não enxergou? Vamos para mais 2 textos aqui para nós finalizarmos. Jesus orou para que os seus discípulos fossem um com ele, um como ele era um com seu Pai. Esta oração não contemplou um discípulo com 12 cabeças, mas 12 discípulos. E aqui ele faz uma piadinha muito apropriada. Muito apropriada. Essa é a piada aqui que vocês têm que rir. Porque essa aqui de fato tem graça. Esta oração não contemplou um discípulo com 12 cabeças, viu, pastor Arilton? Mas 12 discípulos, feitos em um objeto e esforço pela causa de seu mestre. Ou em um objetivo, né? Nem o Pai e o Filho são partes do Deus 3-1. Tá? Não é um Deus 3-1, não. Eles são 2 seres distintos, mas um no desígnio e na realização da redenção. Os redimidos desde o primeiro, que participa da grande redenção até o último, todos atribuem a honra, a glória e o louvor de sua salvação a Deus e ao Cordeiro. Como diz Apocalipse 5,13. Não é a uma trindade. Não é um Deus de 3 cabeças, pastor Arilton Oliveira. Não é um Deus de 3 cabeças, pastor. Não é o Deus 3 em 1, pastor. Tá bom? Assim como não foi um discípulo de 12 cabeças, não é um Deus de 3 cabeças. Tá bom? Vamos continuar aqui. A inexplicável trindade que torna a divindade 3 em 1 e 1 em 3 já é ruim o suficiente. Mas aquele ultra-unitarismo que torna Cristo inferior ao Pai é pior. Deus disse a um inferior, façamos o homem à nossa imagem? Tiago White, 29 de novembro de 1877, Review and Herald. Então, Deus não disse ao Filho e ao Espírito Santo, como eles estão falando para vocês.
Tome cuidado com esses homens. Eles são perigosos. Eles são guias cegos que estão encaminhando outros cegos para o abismo. E se um cego, Jesus diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E eles se orgulham de serem pobres, cegos e nus. Eles se orgulham. É um orgulho que eu não consigo entender. É um orgulho que ao próprio Cristo dá ânsia de vômito. Ele está a ponto de vomitá-los. É um orgulho terrível. Então nós vemos aqui que o ultra-unitarismo também, né, que torna Cristo inferior ao Pai, ele é ainda pior. Cremos que Cristo é um ser divino, que ele é um com o Pai em caráter, em propósito, em amor, em bondade. E cremos que ele é divino porque ele procedeu do Pai, e não porque ele é coeterno, como diz a doutrina da Trindade. Isso nós não cremos. Graças a Deus, né, por isso. Então eu quero aqui sugerir esse site aqui para vocês, tá? azithreads.com. Esse link aqui eu vou deixar na descrição aí para vocês também, ó. Trindade na história adventista. Vocês vão ver aqui o que alguns historiadores adventistas dizem sobre a história da nossa própria igreja, tá? Vocês vão ver um breve resumo da Trindade no Adventismo, tá? O que Ellen White disse sobre os pioneiros da igreja e os pilares da nossa fé, vocês vão ter aqui também nesse site. Princípios de nossa fé precisam ser preservados, vocês vão ver aqui. Ellen White alertou que mudanças ocorreriam. O que ela disse que aconteceria, está tudo aqui, ó. Princípios fundamentais dos primeiros adventistas, vocês vão ter aqui, ó, as imagens originais desses princípios e a tradução deles aqui pelo próprio site. É um site americano esse site, tá bom? Mas se você tem aí a extensão do Google Chrome de tradutor, se você não tem, você coloca aí no seu Google Chrome que ele vai traduzir todo o conteúdo para vocês, tá? Os pioneiros adventistas do sétimo dia eram arianos ou semi-arianos? Vocês vão ver tudo aí, ó. Personalidade de Deus e os pilares da nossa fé sob ataque. Então, é um site com um vasto material aí, tá? Eu não analisei todo o site ainda, vou analisar, mas fiz uma leitura dinâmica e posso indicar para vocês analisarem esse conteúdo. Agora vamos continuar aqui analisando essa fala dele aqui, essa última fala aqui. Vamos ver o que ele disse. Então muitos por aí estão se levantando e dizendo assim: nós temos que voltar ao adventismo histórico. A igreja tem que voltar a crer como criam todos os pioneiros. Não, senhor. Voltar a crer como criam os pioneiros é passar a descrer da Trindade, é voltar a comer carne de porco e etc. Então nós temos que manter tudo aquilo que a igreja descobriu ser verdade e conserva isso como verdade. Porque a gente aprende dessas histórias que o conhecimento da doutrina ele é progressivo. Eu tenho a declaração aqui que vai nos ajudar. Então vocês percebem que a fala dele deixou subentendida que o que os pioneiros acreditavam não era verdade. A igreja hoje só manteve o que ela acha ser a verdade. Mas o que os pioneiros acreditavam sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, não era a verdade. É isso que ele quis dizer aqui. E eu vou mostrar para vocês o que é de fato a verdade. Se esses homens estão preocupados com a verdade. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos deixar a mensageira do Senhor dizer, né? O outro poder, aqui no site oficial dos escritos de Ellen White, o outro poder, capítulo 6, a integridade da mensagem. Marcos da verdade, da experiência e do dever. Mensagens de toda espécie e tipo têm feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que,
ponto por ponto, tem sido buscada com estudo e oração e atestada pelo poder milagroso do Senhor. Então, não foi de qualquer maneira que eles estabeleceram os princípios fundamentais. Mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e serão, conforme Deus mostrou mediante a sua palavra e o testemunho de seu Espírito. Ele nos conclama a pegarmos firmemente com a mão da fé os princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. 1904 ele escreveu isso aqui, ó. Então, se você pegar as doutrinas da igreja dessa época, 1904 e antes, vocês vão ver de que princípios ela está falando. Tá? E aqui ela disse que esses princípios seriam mantidos, devem ser preservados e serão, conforme Deus o mostrou mediante sua palavra e o testemunho de seu Espírito. Só que eles serão preservados por quem? Por esses homens, por esses pastores, por esses líderes da nova organização, da moderna Igreja Adventista do Sétimo Dia ou da Igreja Adventista antiga, histórica? Por quem que eles serão mantidos? Vocês já estão percebendo a essa altura desse vídeo que não será mantido por esses homens. Porque eles não têm compromisso com essa verdade. Eles têm compromisso por algo que eles acreditam ser verdade, mas que não é. Como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares de nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminuiu o valor. Está aqui mais uma vez, 1904 ela escreveu isso. Então, esses homens acham que o que a igreja estabeleceu como princípios de fé e de crença naquele tempo pode ser mudado. Acham que eles podem criar um outro fundamento, como a mensageira do Senhor disse, mas não, eles não podem. E o que eles estão fazendo não tem a aprovação de Deus. Tá? E não é a verdade, é a mentira. Como um povo, devemos estar firmes. Já li essa parte, né? Vamos agora para o próximo parágrafo, parágrafo 3. Não deve ser apagado nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é. O que ele é quando? Quando ela escreveu isso daqui. E não agora. Nós temos que ler esse texto a partir da perspectiva do tempo em que o autor escreveu. Com óculos daquele tempo e não com óculos da moderna igreja adventista. Temos antigos marcos da verdade. Olha só, ela usa até a expressão antigos, né? Da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios diante do mundo. E eu não sou nada. Sou pó e cinza, mas estou aqui para defender esses princípios. Em nome de Jesus. E não posso, nem com o meu silêncio, admitir que o pastor Arilton Oliveira ou qualquer outro pastor ou líder dessa nova organização venha falar essas mentiras e ficar calado e aceitar isso. De forma alguma, vou me calar. Mover um bloco ou mexer um detalhe. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélicas. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num detalhe destas mensagens. Olha, a verdadeira compreensão destas mensagens é de vital importância. O destino das pessoas depende da maneira em que são elas recebidas. De novo fui conduzido às 3 mensagens angélicas. E vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta foi alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Primeiros Escritos, 1858. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma mensagem que diz que não devemos mover nenhum detalhe, mexer nenhum
detalhe, mexer nem um bloco ou um detalhe dessas mensagens. E o que esses homens estão fazendo? Eles estão dizendo que a primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, é uma adoração ao Deus Criador. E quando eles explicam o Deus Criador, eles explicam o quê? Que Deus disse ao Pai e ao Filho, o Pai disse ao Filho e ao Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. Enquanto que nós sabemos que Deus disse a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem. Que quem está ali no contexto da primeira mensagem angélica é o Pai e o Filho. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez. Jesus fez, né? Jesus criou todas as coisas, Deus criou por meio de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz, né? Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Em Colossenses, capítulo 2. Em João, capítulo 1, verso 1 a 3. Que Jesus fez todas as coisas, que Deus criou todas as coisas por meio de seu Filho unigênito, não por meio de uma trindade. Tá? Que a mensagem contra a Babilônia, né, o mistério que está na testa de Babilônia é o mistério da trindade, que é uma oposição ao contexto da verdadeira adoração. Enquanto na primeira mensagem nós temos uma mensagem de adoração a Deus e ao Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 5, verso 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Enquanto nós temos a marca de Deus, o nome de Deus e do Cordeiro sendo escrito na fronte dos 144 mil, Apocalipse 14, 1, a versão Almeida Revista Atualizada. Tá? E na mensagem lá, a Igreja de Laodiceia, em todas as versões, coloca ali que Jesus vai escrever sobre nós o nome do seu Deus, o nome da cidade do seu Deus e o seu novo nome. Então, enquanto nós temos em nossa fronte o nome de Deus e do Cordeiro e da Nova Jerusalém, os adoradores da besta e da sua imagem têm o nome da Trindade na sua mente. E o nome da Jerusalém terrestre. É isso que eles têm na mente. Então, é muito importante deixar claras essas mensagens para que não reste dúvida alguma. No verdadeiro está escrito. No verdadeiro assim diz o Senhor e não no assim diz o pastor. Cuidado com o assim diz o pastor. Esses homens falam muitas coisas que podem ser verdade, mas o perigo está em acreditar em todas essas verdades e no erro que juntamente eles estão apresentando. O santuário como ponto de especial ataque. Futuramente, e ela escreveu isso em 1905, tá? Então, isso já aconteceu de forma notória na história da igreja. Vocês podem confirmar isso no seminário que está aqui no canal, Israel Antiga e Moderna. Assistam esse seminário, vocês vão ver que esse futuramente aqui já se cumpriu na história da igreja. Futuramente surgirão enganos de toda espécie e carecemos de terreno sólido para nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. Nem a mínima coisa deve ser omitida, hein? E o pastor está omitindo uma grande coisa, que é um ensino a respeito de Deus e de seu Filho. E do verdadeiro Espírito Santo. O inimigo introduzirá doutrinas falsas. Note que ela fala no plural e ela fala que ele introduzirá. Já foi introduzido na igreja. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Onde acharemos segurança, senão nas verdades que o Senhor tem estado a dar-nos nos últimos 50 anos? Então, quais foram as verdades que Deus deu a essa igreja nos últimos 50 anos? Ou seja, de 1955 a 1905. O pastor Arilton não considera isso como verdade. O ensino a respeito de Deus, o verdadeiro ensino a respeito de Jesus, o verdadeiro ensino a respeito do Espírito Santo. Ele não acredita nesses ensinos que ela está falando aqui dos últimos 50 anos como verdade.
Os pastores da Igreja Adventista não acreditam. Os membros da Igreja Adventista nem conhecem esses princípios. Satanás está lutando continuamente para sugerir suposições fantasiosas no tocante ao santuário, aviltando as maravilhosas exposições de Deus e do ministério de Cristo para a nossa salvação, a qualquer coisa que se ajuste à mente carnal. Tira do coração dos crentes o poder que ali domina e substitui-o por teorias fantasiosas, inventadas para anular as verdades da expiação e para destruir-nos a confiança nas doutrinas que consideramos sagradas, desde que pela primeira vez foi dada a tríplice mensagem. Pretende, assim, despojar-nos da fé na própria mensagem que nos converteu num povo separado e que conferiu à nossa obra a sua dignidade e poder. Foi escrito em 1905. Então está aqui, né? Teorias fantasiosas. Como foi aceita na Igreja Adventista do Sétimo Dia que a expiação foi consumada na cruz? Hoje eles já estão acreditando assim. Quando vai fazer o voto batismal, pergunta: você acredita que a expiação foi consumada na cruz, mas que Jesus continua pelos méritos do seu sangue a aplicar esses méritos do seu sangue no santuário celestial? De forma disfarçada, mas de forma subjetiva e sorrateira, mas de forma certa, estão substituindo a verdade por teorias fantasiosas. Eu sei que a questão do santuário se firma em justiça e verdade, tal como a temos mantido por tantos anos. O inimigo é que desvia os espíritos para atalhos ao lado. Ele folga quando os que conhecem a verdade se absorvem em coligir textos bíblicos para amontoar em torno de teorias errôneas, sem fundamento na verdade. As passagens bíblicas assim usadas são mal aplicadas, não foram dadas para confirmar o erro, mas para fortificar a verdade. Foi escrito em 1905, esse texto aqui. Então, olha só quanto texto de Ellen White existe, confirmando que a igreja tinha naquele tempo a verdade há 50 anos já. Eles tinham a verdade a respeito do santuário, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito do sábado, a respeito da reforma de saúde. Para o pastor vir aqui falar que se nós rejeitarmos, queremos voltar ao passado, nós estamos descrendo da Trindade, voltando a comer carne de porco. Ô pastor, não dá um falso testemunho desse não. Pastores adventistas não dão falso testemunho, porque essa é uma transgressão de um dos mandamentos da lei de Deus. Olha aqui, quando que a mensagem de saúde foi dada para a serva do Senhor? Em 1863, 6 de junho de 1863. Eu vou colocar o link desse site aqui para vocês aí na descrição também. Para vocês verem como esses homens estão deturpando a verdade. Quando a primeira proposição de fé, como vocês viram no próprio vídeo do pastor Arilton aí, foi estabelecida, foi em 1872. E olha quando a mensagem da Reforma de Saúde foi dada, em 1863. Então, nós entendemos o quê? Que estes últimos 50 anos, de 1855 a 1905, aos quais ela se refere, Deus deu a verdade para essa igreja, a reforma de saúde, a verdade sobre Deus, sobre Jesus, sobre o santuário, sobre o Espírito Santo, sobre o sábado e várias outras que hoje são ignoradas pelos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles não têm consciência, eles não têm conhecimento disso, porque os pastores os estão enganando. Porque os pastores os estão enganando. Então eu espero que vocês rompam com este engano. Eu espero que vocês rompam com essa falsidade, com esse falso testemunho. Eu espero que vocês tenham os olhos abertos, os olhos do vosso entendimento abertos.
que vocês implorem a Jesus, a testemunha verdadeira, o colírio, para enxergarem. É o meu apelo a vocês, meus irmãos, o apelo da testemunha verdadeira, o nosso Senhor Jesus Cristo. Unja os vossos olhos com colírio para que vejam. Aceitem a justiça de Cristo, as vestes brancas, para que não seja vista a vossa vergonha, a vergonha da sua nudez. O que é aceitar a justiça de Cristo? Deixar Jesus morar dentro de vocês, dentro de nós, pelo seu Espírito, Gálatas 4:6, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Jesus está clamando por você, meu irmão, para que você enxergue a verdade. Ele quer conceder a você o seu Espírito Santo, para que você tenha as escamas dos seus olhos removidas. E Ele quer que você seja rico do ouro puro, da fé e do amor. A fé verdadeira, a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé de Jesus. Jesus não cria numa trindade. Você quer a fé de Jesus, a fé pura, a fé que foi dada aos santos, que foi entregue aos santos do passado, tanto dos patriarcas, a fé que foi dada aos apóstolos, aos discípulos, à igreja do primeiro século, e a fé que foi dada aos pioneiros dessa igreja, a fé pura, não adulterada pelas tradições do catolicismo e das outras igrejas que seguem as suas tradições, as tradições católicas. Você quer a fé pura? Ela vale mais do que ouro. Mas você tem que buscar. Cavar como a tesouros escondidos. Pesquise todos os links que eu deixei aqui para vocês. Não precisa acreditar em mim. Eu não quero que vocês acreditem na minha voz. Acreditem na voz de Jesus. Acreditem na palavra de Deus. Acreditem na verdade que Deus estabeleceu por autoridade inquestionável. Que Deus abençoe a todos com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim que possível, voltarei para analisarmos o restante deste vídeo do pastor Arilton Oliveira, Por que sou adventista? Será que esses homens de fato são adventistas? Eles acreditam que o que caracteriza a verdadeira igreja adventista do sétimo dia é os ensinos que Deus concedeu à sua igreja em seus primeiros 50 anos? Ou é o que eles agora chamam de verdade? No próximo vídeo dessa série vamos continuar analisando. E que Deus abençoe a você. Compartilhe esse vídeo. Existem muitas pessoas que estão em trevas. Implorem aos irmãos que assistam esse vídeo. Pelo amor que eles têm à alma deles. Para que ela não se perca na ignorância. Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Mas eu espero que esse conhecimento seja luz. Traga luz, vida e salvação à sua alma. Em nome de Jesus. Amém.